Fundo para Florestas, criado pelo Brasil, já tem mais de 5 bilhões de dólares. E você vai ver também. O ONU alerta que 2025 pode ser o segundo ano mais quente da história. A maioria dos golpes da Black Friday acontece de madrugada. Homem acende cigarro e quase explode posto no Maranhão. E ainda, Palmeiras busca vitória contra o Santos para disparar na liderança do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E a Noruega anunciou uma grande doação ao Fundo de Florestas Tropicais que foi proposto pelo Brasil. O país vai destinar 3 bilhões de dólares para o projeto e com isso o fundo já conta com 5 bilhões e meio de dólares. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre teve novos países aderindo aos investimentos. A Noruega anunciou que vai colocar cerca de 3 bilhões de dólares. O país já foi o maior doador do Fundo Amazônia e é um dos principais financiadores de políticas ambientais. Já a Indonésia anunciou um investimento de 1 bilhão e a França, 500 milhões de dólares. A proposta do governo brasileiro para a preservação de florestas prevê remunerar os países que conservarem suas florestas tropicais, mas está dividindo opiniões entre ambientalistas e governos. E entre as nações com prioridade estão o Brasil, o Congo e a Indonésia. A Alemanha sinalizou apoio ao fundo, mas ainda não anunciou o valor, mas deve ser divulgado na sexta-feira, no segundo dia da cúpula de líderes em Belém. Também estão previstas contribuições de Portugal e Holanda, em valores menores, que serão voltados à operação do fundo, administrado pelo Banco Mundial. O Brasil se tornou uma das principais vitrines diplomáticas por causa do fundo, porém, ele não será um dos temas discutidos na COP30. Mas outros líderes mundiais devem discutir o tema pessoalmente com o presidente Lula. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, declarou que o Fundo para a Floresta já arrecadou metade da meta de contribuições previstas para o primeiro ano do projeto, e disse que tanto os recursos públicos e privados terão dinheiro de volta e o dinheiro que irá para a proteção das florestas. Olha, e esse pode ser o segundo ano mais quente da história. O alerta foi feito hoje pela ONU. Se você não gosta de calor, se prepare, porque a previsão não é boa. Segundo a ONU, o ano de 2025 deve ser o segundo ou terceiro mais quente da história. Ruim para o dia a dia das pessoas, mas também para o planeta. A Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, afirmou que 2025 segue batendo recordes em temperatura mês a mês. Mesmo com pequenas quedas nas médias globais, o planeta continua aquecendo em ritmo preocupante. A ONU soltou esse alerta bem na semana da COP30, que acontece em Belém do Pará. O relatório mostra que os níveis de gases efeito estufa e o calor nos oceanos chegaram aos maiores valores já registrados. As geleiras continuam derretendo e os especialistas alertam que pode ser impossível limitar o aquecimento global a 1,5 graus nos próximos anos. Durante a cúpula da ONU em Belém, o secretário-geral Antônio Guterres reforçou o alerta. Se o mundo continuar neste ritmo, as consequências serão graves, desde a economia até a sobrevivência de várias espécies. Mesmo assim, os cientistas lembram, ainda dá tempo de agir. Reduzir emissões, proteger florestas e mudar hábitos essenciais para frear o avanço do calor no planeta. O governo do Rio de Janeiro já planeja fazer uma nova operação nos complexos da Penha e do Alemão, onde 121 pessoas morreram na semana passada.
Quem vai contar os detalhes agora é o Anderson Nascimento. O governo do estado do Rio de Janeiro pretende voltar aos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, onde há 10 dias uma mega operação deixou 121 pessoas mortas. Foi afirmado que novas ações semelhantes já estão sendo planejadas. Na lista para a nova operação estariam favelas com grande poder de resistência, como a Rocinha, Cidade de Deus, Complexo da Maré e o Complexo de Israel, que inclui Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta. Essas ações já teriam autorização judicial. Segundo autoridades de segurança, as operações visam atacar a estrutura financeira das quadrilhas, inclusive empresas usadas para lavar dinheiro. O governo diz que as ações serão voltadas para a região de Jacarepaguá, uma das que mais sofreram com a expansão do Comando Vermelho e é considerada prioritária no plano de retomada de territórios. Na última quarta-feira, o ministro relator Alexandre de Moraes, do STF, recebeu movimentos sociais em Brasília para debater sobre as operações. O ministro determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. O objetivo, segundo ele, é apurar esquemas de lavagem de dinheiro, de facções e milícias e infiltração de organizações criminosas no poder público. A decisão foi comunicada na abertura de audiência pública sobre segurança no Estado. A Defensoria Pública do Estado afirma que não pôde acompanhar o trabalho de perícia, que daria mais transparência à investigação, e que não teve acesso a laudos e documentos. Moraes determinou que o governo do Rio desse o acesso às informações sobre a mega operação do dia 28 e a identificação dos mortos. E veja a seguir, homem acende cigarro e quase explode posto no Maranhão. E ainda, Palmeiras busca vitória contra o Santos para disparar na liderança do Brasileirão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E lá no Maranhão, imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que um homem acende um cigarro em um posto de gasolina e causa um princípio de incêndio. Ninguém se feriu, mas as imagens são impressionantes. Vamos ver. As imagens da câmera de segurança de um posto de gasolina em Timon, no Maranhão, registraram o momento em que 4 jovens estavam sentados em um espaço externo com mesas e cadeiras, durante um descarregamento de combustível, quando um deles acendeu um cigarro com fósforo. E após ele jogar o palito no chão, um princípio de incêndio se iniciou. Mas rapidamente, um frentista do posto apagou o fogo com um extintor. Depois, o descarregamento foi suspenso. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o espaço externo onde o jovem acendeu o cigarro não estava previsto no projeto de combate a incêndio do posto. O estabelecimento será verificado pelos bombeiros para saber se ainda há segurança para os clientes e funcionários. É muito perigoso fumar perto de bombas de postos, porque a gasolina evapora com facilidade. E esses vapores, se entrarem em contato com fogo, pode causar incêndios ou explosões. E olha só, com a chegada da Black Friday, está perto aí a data, muita gente acaba caindo em golpes fantasiados de promoção. Mas pesquisas ainda revelaram um dado novo, o horário que os ladrões preferem para atuar, justamente na madrugada. Vamos ver aí nessa reportagem do Caio Veríssimo. Para comprar na internet não tem hora. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite, principalmente nessa época do ano. Mas para os golpistas tem sim um período preferido, e é a madrugada. Pelo menos é o que mostra um levantamento feito pelo Serasa, na Black Friday do ano passado. O pico dos ataques aos consumidores foi registrado às 3 horas da manhã. 2% das ofertas eram falsas. Para o especialista em cibersegurança, Gustavo Torrente, a escolha desse horário tem 2 motivos. Quando nós estamos nos aproximando da Black Friday, chega o mês de novembro, os golpistas também entram no modo festa. E muitos desses golpes acontecem na madrugada, por alguns motivos, né?
O primeiro deles é pelo horário, as pessoas estão menos alertas, mais tendenciosas ali, a ter menos atenção e cair mais facilmente ali em um dos golpes digitais. Um outro motivo é que um dos vetores para esses crimes são os anúncios pagos. Os anúncios pagos, eles têm um alcance maior e durante a madrugada o valor do clique é menor. Então, os golpistas, eles acabam usando ferramentas pagas de anúncio na madrugada para economizarem e atrair o maior número de vítimas. Com o avanço da tecnologia, os golpistas também se adequaram rapidamente às inovações. Se não bastasse os falsos sites, idênticos aos originais, esse ano os consumidores ainda terão que ficar atentos ao uso da inteligência artificial. E até mesmo pessoas famosas estão tendo suas vozes e imagens clonadas. Tudo para que o golpe seja cada vez mais perfeito. Já o uso da inteligência artificial acaba sendo um vetor onde o golpista pode clonar a voz de uma pessoa famosa, um vídeo, para também gerar uma conexão emocional e a pessoa acreditar naquele falso anúncio. Lembrando que com inteligência artificial, hoje você pode criar uma página do zero em minutos e muitas pessoas estão usando isso para cometer crimes. De acordo com a pesquisa da Serasa, os principais golpes são as criações de falsos sites, mensagens fraudulentas de confirmação de compra ou entrega enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, criação de perfis falsos em lojas virtuais para coletar informações de clientes, entre outras. As ameaças estão por toda parte, mas para tornar esse Black Friday mais seguro, o professor Gustavo deixou bons conselhos. Apesar de existir milhares de golpes e toda semana um novo golpe surge na praça, o final é sempre o mesmo. Ou a vítima cai pelo desespero ou ela cai pela ganância. Então é sempre aquela promoção, últimas peças, faltam 10 minutos, compre agora. Não quer dizer que todos esses gatilhos são golpes, mas é um sinal de alerta. Wi-Fi público também é perigoso, tome cuidado para você acessar redes desconhecidas. Cheque muito ali as informações. Proteja a sua senha, não repita a mesma senha para tudo. Se você foi vítima de um golpe, a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com a sua instituição financeira e reportar. Depois disso, registrar um boletim de ocorrência online. Dessa maneira, você consegue ter um instrumento em mãos para te ajudar no ressarcimento de qualquer golpe se você foi vítima. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Olha só, Maíra, o Observatório do Futebol divulgou a lista dos jovens mais valiosos do futebol mundial. Conta pra gente quem tá nessa lista e se tem brasileiro. Tem 2 brasileiros no top 10, viu, Kleber? Boa noite a você e a todos que nos assistem. Na lista aparecem os jogadores com menos de 20 anos que têm os maiores valores de mercado. E Estevão e Hendrick estão no top 10. O CS Futebol, um observatório de futebol, divulgou a lista dos jogadores jovens com menos de 20 anos mais valiosos atualmente. O espanhol Lamine Yamal lidera o ranking, sendo avaliado em 349 milhões de euros. Cerca de 2 bilhões de reais na cotação atual. Em seguida, um brasileiro, Estevão do Chelsea, valendo 729 milhões de reais. Seguido de outro espanhol, Pau Cubarsí, do Barcelona, avaliado em 698 milhões de reais. Logo após, outro jogador da La Liga, mas dessa vez do Real Madrid. Mastantuono é estimado em 603 milhões de reais. Outro brasileiro que também aparece no top 10 é Hendrick. Avaliado em 450 milhões, ele é o 8º da lista. Outros brasileiros também aparecem no top 100, como é o caso de Cauã Elias, revelado pelo Fluminense e atual jogador do Shakhtar Donetsk. Ele é o 54º da lista. O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, que hoje atua pelo Girona, aparece em 63º lugar. William Gomes, revelado pelo São Paulo e vendido ao Porto, é o 76º. E o único que ainda atua no Brasil é o Ricardo Matias, do Internacional, que aparece em 100º na lista. Agora falando de Brasileirão,
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta noite no Allianz Parque. O Verdão viu o Flamengo tropeçar mais uma vez e quer a vitória para se distanciar ainda mais dele. Já o Peixe entrou na zona de rebaixamento e precisa pontuar de qualquer jeito no clássico. Com os times em dois extremos diferentes, o Clássico da Saudade, que acontece hoje no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão, marca mais uma partida da rivalidade histórica entre Palmeiras e Santos. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo com 65 pontos e a segurança de saber que terminará a rodada na liderança. Apesar de estar com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, que empatou com o São Paulo na Vila Belmiro, o time alviverde tem uma vitória a mais. O treinador não terá a presença de Aníbal Moreno, que levou o 3º cartão amarelo no jogo passado e cumprirá a suspensão, além de Lucas Evangelista, o Everton e Paulinho, que estão lesionados. Do outro lado, o Santos, que não vence há 3 rodadas, está mais um ano na luta contra o rebaixamento. Com 33 pontos em 17º lugar, os santistas precisam somar ponto no Allianz Parque para sair do Z4 novamente. O técnico Vojvoda terá o retorno do lateral esquerdo Souza após suspensão. Em contrapartida, ele não contará com o zagueiro Luan Pérez, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada. Recuperado da lesão na coxa direita, Neymar não deve ficar à disposição para o clássico. E também há um receio da comissão técnica e do staff do jogador por causa do gramado sintético. O último encontro entre os times paulistas aconteceu em janeiro, pela fase de grupos do Brasileirão, na Vila Belmiro. O Palmeiras venceu por 2-1, com gols de Thales e Richard Rios. E para encerrar a 32ª rodada, temos 3 jogos hoje. Então vamos dar uma olhada na tabela. Às 19h30, o Fluminense recebe o Mirassol no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flu está em 7º e luta por uma vaga na Libertadores, enquanto o Mirassol chega em 4º lugar e embalado com uma série de 5 jogos sem perder. Um pouco mais tarde, às 20 horas, o Ceará encara o Fortaleza no Clássico Rei. O Vozão vem de vitória e o Clássico Rei será determinante para o Alvinegro, que tem como principal objetivo na temporada garantir a permanência na Série A. Caso vença o jogo, alcançará a marca de 41 pontos e ficará muito perto de cumprir a meta. Já o Leão, além de querer fugir da zona, quer acabar com um longo jejum de 9 jogos sem vencer o maior rival. A última vez que o Leão venceu o Ceará foi em abril de 2023. E encerrando a rodada, outro clássico. O Clássico da Saudade entre Palmeiras e Santos acontece no Allianz Parque às 21h30. Os palmeirenses vão para o Clássico com a possibilidade de abrir vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Peixe está na zona de rebaixamento e precisa somar pontos para sair do Z4. No entanto, a equipe luta contra um tabu na casa do rival, apenas uma vitória em 15 jogos no estádio. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Maíra. Muito obrigado aí pelas informações e uma noite que promete grandes jogos. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.